Olá pessoal, estudaremos agora o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Será um estudo simples para não ficar imenso, mas os grandes detalhes nós os destrincharemos em outro vídeo, ok? O título Êxodo vem da tradução grega da Septuaginta e significa saída ou partida. Já o título original, vindo do hebraico, é extraído das palavras iniciais do livro que começam listando os nomes dos filhos de Israel que foram ao Egito. Shemot, que significa nomes. A diferença entre Shemot e Êxodo não é de conteúdo, mas de ênfase, tradição, perspectiva teológica. Eu vou explicar melhor. Shemot, perspectiva hebraica. O que significa? Shemot significa nomes. É o nome original em hebraico do livro. E por que ele tem esse nome? Na tradição judaica, os livros da Torá recebem o nome das primeiras palavras do texto. O livro começa assim: estes são os nomes dos filhos de Israel. Nós temos uma ênfase teológica nisso. Shemot, ele destaca a identidade do povo, a continuidade da aliança, a passagem de uma família para uma nação, a presença constante de Deus no meio das pessoas, não dos eventos. O foco não é só a saída do Egito, mas quem são aqueles que Deus chama pelo nome. Ambos se referem ao mesmo livro bíblico. Porém, o nome dado molda a forma como o texto é compreendido. Vimos Shemot e temos Êxodo, que é a perspectiva greco-cristã. Êxodo significa saída, partida, caminho para fora. O nome dado na tradução grega Septuaginta. E por que esse nome? Os tradutores gregos escolheram um título temático, resumindo o evento central do livro: a libertação do povo da escravidão do Egito. O Êxodo ele destaca libertação, redenção, a ação poderosa de Deus na história, salvação por intervenção divina. O foco é o evento histórico salvífico da saída do Egito. Existe uma diferença espiritual profunda, pois Shemot nos ensina que Deus conhece o seu povo pelo nome antes de libertá-lo. E Êxodo já nos mostra quem Deus age no tempo. Êxodo nos mostra que Deus age no tempo e na história para salvar. Em outras palavras, Shemot fala de pertencimento. Êxodo fala de libertação. Ambos são verdadeiros, complementares e necessários. A pergunta quem escreveu o livro de Êxodo pode ser respondida de duas formas complementares, dependendo da tradição religiosa ou da abordagem acadêmica adotada. Eu vou apresentar as duas formas de uma forma honesta e clara. Primeira é a visão tradicional, a judaico-cristã. O autor é Moisés. Segundo a tradição judaico e cristã, Moisés é o autor do Êxodo. Ele teria escrito o livro por inspiração divina. O texto faria parte da Torá, o Pentateuco, 5 livros de Moisés. Essa posição se baseia em tradição oral antiga de Israel, passagens bíblicas que afirmam que Moisés escreveu leis e relatos, por exemplo, Êxodo 24:4, Deuteronômio 31:9. Referências posteriores nas escrituras que atribuem a lei a Moisés. Para a fé judaico-cristã, Moisés não é apenas um líder, mas também um mediador da revelação. E nós temos a visão acadêmica, crítica, moderna. O autor é tido como múltiplas fontes, a uma tradição coletiva. A maioria dos estudiosos modernos entende que Êxodo não foi escrito por uma única pessoa, resultado de tradições orais e escritas preservadas ao longo de séculos, compilado e editado entre aproximadamente séculos 13 a 5 a.C. Esse estudo é conhecido como crítica. Nós temos fundamentos para essa visão, que são a visão de Moisés como escritor ou autor principal do livro de Êxodo e da Torá do Pentateuco. Se fundamenta em 4 pilares principais: testemunho bíblico interno, tradição judaico-antiga, testemunho do Novo Testamento, plausibilidade histórica cultural. Vou explicar cada um com cuidado e distinções importantes.
testemunho bíblico interno, o próprio texto. O próprio livro de Êxodo afirma explicitamente que Moisés escreveu partes significativas do conteúdo. Exemplos claros nós temos em Êxodo 17:14, que diz: Disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 34:27 temos: Disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. Além do Êxodo, outros livros do Pentateuco reforçam isso. Em Números 33:2, temos: Moisés registra as jornadas. Em Deuteronômio 31:9, Moisés escreve a lei e a entrega aos sacerdotes. Então, o próprio texto apresenta Moisés não apenas como líder e profeta, mas como escriba autorizado da revelação. Nós temos testemunho no Novo Testamento, que é a visão de Jesus e dos apóstolos. O Novo Testamento trata Êxodo e toda a Torá como escritos de Moisés, sem relativização. Por exemplo, Marcos 12:26 diz: No livro de Moisés, no trecho da sarça. No livro de Moisés. Em Lucas 16:31 temos: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, falando sobre Pentateuco, que são os livros de Moisés, e o livro dos profetas, para ouvir a eles. João 5:46-47 é uma palavra direta de Jesus. O que Jesus disse? Se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Para a tradição cristã histórica, negar Moisés como escritor implica rever como Jesus e os apóstolos entendiam as Escrituras. Tomemos cuidado com isso. A pergunta quando foi escrito o livro de Êxodo admite mais de uma resposta, dependendo do critério adotado, bíblico tradicional ou crítico acadêmico. Eu vou apresentar as principais posições, deixando claro o fundamento de cada uma para que a resposta seja honesta e completa. Quando foi escrito? A visão bíblica e tradicional, século XV a XIII a.C. Na tradição judaico e cristã clássica, Êxodo foi escrito por Moisés durante o período do êxodo e da perseguição no deserto. A data aproximada é entre 1446 e 1406 a.C., que é a datação alta, ou entre 1300 e 1250 a.C., que é a datação baixa. Essas duas datas derivam de duas possíveis datas do êxodo em si. Como nós temos essa fundamentação? Se Moisés viveu durante o êxodo, a escrita ocorre após a saída do Egito, antes da sua morte, ao final do deserto. Deuteronômio 34 nos diz isso. O próprio texto afirma que Moisés escreveu leis, narrativas e registros históricos. Êxodo 17:14, 24:4, 34:27. Temos essas passagens. Então, segundo essa visão, Êxodo foi escrito no século XV ou XIII a.C. por Moisés, ou sob a sua direção direta. Nós temos também a datação alta de Êxodo, que é por volta de 1446 a.C. Essa é uma posição que se baseia principalmente em 1 Reis 6:1, que diz: no ano 480 depois da saída do Egito, Salomão começou a edificar o templo. E nós temos a datação baixa do Êxodo, que é por volta de 1270 a.C. Essa posição associa a Êxodo ao reinado de Ramsés II. Êxodo 1:11 menciona a cidade de Ramsés. E nós temos a visão crítico-acadêmica moderna, redação longa e tardia. A crítica bíblica moderna propõe que Êxodo não foi escrito de uma vez, resultou de traduções antigas, algumas muito antigas, mas teria sido redigido ou finalizado séculos depois. E datas propostas dessa época são núcleos antigos do século 13 a 10 a.C. e a redação final, do século 7 a 5 a.C., especialmente durante ou após o exílio babilônico. Essa visão não se baseia em manuscritos alternativos, gente. É uma reconstrução teórica, não um testemunho histórico direto. Como muitas pessoas conciliam as visões hoje?
uma posição equilibrada adotada inclusive por estudiosos moderados. Moisés como autor fundador, escrita inicial no século XV a XIII a.C., possível atualização editorial posterior, a linguagem, a ortografia, e sem negar a origem mosaica essencial. Isso reflete como textos antigos eram preservados, sem exigir anacronismos modernos. Um resumo disso é que, segundo o próprio testemunho bíblico e a tradição histórica, Êxodo foi escrito por Moisés durante o período do Êxodo, no segundo milênio antes de Cristo. O livro de Êxodo é um dos textos mais fundamentais da teologia bíblica, pois estabelece quem é Deus, quem é o povo de Deus e como essa relação funciona na história. Citarei para vocês agora os principais fundamentos doutrinários e teológicos de Êxodo, organizados de uma forma clara e sistemática. Ok? Então vamos lá. Fundamentos doutrinários e teológicos do livro de Êxodo. 1. Deus como Redentor e Libertador. Em Êxodo 6:8. O conteúdo doutrinário é que Êxodo apresenta Deus como aquele que vê o sofrimento, ouve o clamor, age para libertar. Eu sou o Senhor, eu vos libertarei da servidão. A salvação não nasce da iniciativa humana, mas da ação soberana de Deus. Libertação precede obediência. Base de teologia da redenção em toda a Bíblia está em Êxodo. Modelo para futuras libertações, exílio, Messias, Novo Testamento. Essas indicações estão em Êxodo. Deus como Senhor da história. Êxodo 7:12. O conteúdo doutrinário é que as pragas demonstram que Deus governa sobre reis, impérios e forças da natureza. Nenhum Deus rival pode resistir ao Senhor. Yahvé não é um Deus tribal. Ele é um supremo sobre toda a criação e história. Fundamento da soberania divina. Base para a fé em meio à opressão. E o nome e a autorrevelação de Deus. Êxodo 3:14. Eu sou o que sou. Deus revela seu nome próprio. Ele é autoexistente, eterno e fiel à aliança. Deus não é definido por mitos ou imagem. Ele se revela pessoalmente. Base para o monoteísmo bíblico. Fundamento da teologia do Deus pessoal. A formação da identidade do povo de Deus. Em Êxodo 19:5-6. Sereis a minha propriedade peculiar. Reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo mostra a transição de um grupo de escravos para uma nação santa. Um povo separado com missão espiritual. Eleição não é privilégio, mas vocação. Identidade precede território. Base da eclesiologia bíblica e referência direta do Novo Testamento. Nós temos isso em Êxodo. Aliança, pacto entre Deus e Israel. Êxodo 19:24. Trata que Deus estabelece uma aliança formal. O pacto estrutura a relação entre Deus e o povo. Então, nós temos um fundamento teológico, a salvação, a aliança e a obediência. A lei é resposta à graça, não meio de salvação. Estrutura central da teologia do Antigo Testamento antecede e fundamenta a nova aliança. Nós temos a lei como expressão da vontade de Deus. Êxodo 20. Um conteúdo doutrinário. O decálogo revela quem Deus é, como viver em comunhão com Ele e com o próximo. A lei não é opressão legalista, gente. Ela é expressão do caráter santo de Deus. É base da ética bíblica, influência direta na moral judaico-cristã. Temos a presença de Deus no meio do povo. Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O tabernáculo simboliza proximidade, ordem, santidade. Deus deseja habitar com seu povo. O acesso a Deus exige mediação e purificação. Base da teologia da habitação divina, antecipação do Deus conosco, o Emanuel. Mediação, sacrifício e santidade. Êxodo 29:34 tratará sobre a necessidade do sacerdócio, sacrifícios como meio de expiação. E o nosso fundamento teológico é
Pecado quebra a comunhão. Deus provê um caminho de reconciliação. Fundamento da teologia sacrificial. Preparação para o conceito da mediação messiânica. Nós temos também graça e misericórdia acima do julgamento. Em Êxodo 32, 34. Bezerro de ouro. Mesmo após a idolatria, Deus perdoa, renova a aliança, revela seu caráter misericordioso, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se. A aliança é sustentada pela graça divina. Misericórdia triunfa sobre o juízo, um dos textos centrais da teologia da graça no Antigo Testamento. Então nós temos um resumo teológico final para isso. Êxodo estabelece que Deus salva antes de exigir obediência. A fé é vivida na história. A lei flui da graça. Deus habita com seu povo. Santidade e misericórdia caminham juntas. Sem Êxodo não há entendimento pleno da Bíblia. Ele é o fundamento da redenção, da aliança, da lei e da presença de Deus. Nós temos personagens principais e atos de destaques ocorridos com esses personagens. A seguir, pessoal, estão os principais personagens do livro de Êxodo e os eventos e os atos de maior destaque associados a cada um deles. A apresentação segue a estrutura narrativa e teológica do livro, do início à conclusão. Então vamos lá para os nossos personagens principais e os atos de destaques que nós temos no livro de Êxodo. Primeiro, claro, Deus. Eu sou é o personagem central. Êxodo 3, 6, 12, 19, 40. Atos de destaque dele. Revela-se como eu sou o que sou em Êxodo 3, 14. Escuta o clamor do povo e inicia a libertação. Envia as 10 pragas. Abre o mar vermelho, estabelece a aliança do Sinai, dá a lei, a Torá. Habita no meio do povo por meio do tabernáculo. Êxodo não é a história de Moisés, mas da ação redentora de Deus na história. O segundo personagem, Moisés, líder, profeta e mediador. Êxodo 2:40. Os atos de destaque desse personagem é o nascimento milagroso e criação na corte egípcia. Ele foge para Midian após matar um egípcio. Ele é chamado na sarça ardente. Ele enfrenta Faraó em nome de Deus, conduz o povo pelo deserto, sobe o Sinai para receber a lei, intercede pelo povo após o bezerro de ouro, supervisiona a construção do tabernáculo. Moisés é o mediador da aliança, figura-chave na teologia bíblica e tipologicamente associado a Cristo no Novo Testamento. Temos agora Arão, sacerdote porta-voz, em Êxodo 4, 7 e 28, 32. Os atos de destaque de Arão, ele é porta-voz de Moisés mediante Faraó. Auxilia na realização de sinais e pragas. Ele é consagrado como o primeiro sumo sacerdote. Arão é o primeiro sumo sacerdote. Constrói o bezerro de ouro, que é um ato super negativo. Participa da restauração após o pecado do povo. Representa a mediação sacerdotal com fragilidade humana. Nós temos o quarto, que é Faraó, antagonista simbólico. Em Êxodo 1, 14. Os atos de destaque é que ele escraviza os israelitas, ordena a morte dos meninos hebreus, endurece o coração repetidamente, resiste aos sinais e pragas, persegue Israel até o Mar Vermelho, seu exército é derrotado pelas águas. Faraó simboliza o poder opressor que resiste à vontade de Deus. Temos também o povo de Israel em todo o livro. Ele cresce numeroso no Egito. Ele clama por libertação, sai do Egito na Páscoa, atravessa o Mar Vermelho, murmura no deserto, água, comida, liderança, recebe a lei, cai em idolatria com o bezerro de ouro, constrói o tabernáculo. Israel é apresentado como um povo em formação espiritual, salvo pela graça, mas em aprendizado constante. Temos Miriam, a profetisa, em Êxodo 2:15. Atos de destaque da Miriam é que ela protege Moisés bebê. É linda essa história.
Ela coordena o cântico de vitória após o Mar Vermelho, atua como líder feminina espiritual, representa o louvor e a expressão profética dentro da comunidade. Temos também Séfora, a esposa de Moisés, em Êxodo 4, 24 a 26. Ato de destaque dela é que ela realiza a circuncisão de seu filho para preservar a missão de Moisés. É um episódio breve, mas teologicamente forte. A aliança não pode ser negligenciada. Temos também Jetro, o sogro de Moisés, em Êxodo 18. Ele aconselha Moisés a delegar liderança. Ele introduz um modelo de organização comunitária. É o fundamento para a liderança compartilhada e sustentabilidade. Temos também Bezalel e Aholiabe, são artesãos do tabernáculo, em Êxodo 31 e 35 a 38. Atos de destaque deles é que eles são cheios do Espírito de Deus, são responsáveis pela execução artística do tabernáculo, mostram que arte, técnica e espiritualidade caminham juntas. Então temos grandes atos narrativos de Êxodo, que seriam uma sequência assim: escravidão no Egito, nascimento e chamado de Moisés, as 10 pragas, a Páscoa, travessia no Mar Vermelho, jornada no deserto com maná, água, murmuração, aliança do Sinai e os 10 mandamentos, bezerro de ouro, renovação da aliança, construção do tabernáculo, a glória de Deus enchendo o santuário. Êxodo representa Deus agindo, Moisés mediando, um povo sendo formado e um sistema espiritual sendo estabelecido. O livro termina não com uma terra conquistada, mas com Deus habitando com seu povo. O livro de Êxodo é um livro teológico muitíssimo forte da Bíblia. A gente tem todos os temas bíblicos vão vindo dependendo das coisas que surgem em Êxodo. É um livro muito importante, muito importante. Então, pessoal, tivemos a nossa introdução do livro de Êxodo. Agradeço a vocês por nos acompanhar. Curtem o vídeo, compartilhem com seus irmãos, com pessoas que vai valer muito a pena estudar essa introdução do livro de Êxodo. E se preparem para o nosso próximo livro de introdução que nós faremos, que será o livro de Levítico. É muito importante também. Então, acompanhem e marquem um sininho para que vocês recebam o aviso de quando sair os próximos vídeos. Ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.